Sejam muito bem-vindos. Já vi que tem gente que está acompanhando várias aulas aí. A Pietra estava na aula anterior, né? Tairine também. Então tá. O que a gente vai falar hoje, né? A gente falou bastante sobre quais são as tendências, quais são as coisas que a gente precisa ter para mudar o comportamento. E eu queria começar a aula de hoje fazendo uma provocação para você, que é a seguinte: o que é a maior batalha que um ser humano trava na sua vida? Qual é a maior batalha que um ser humano tem na sua vida? E se você parar para pensar, e se você analisar, você vai ver que a maior batalha que um ser humano trava é dentro dele mesmo, né? A maior batalha que um ser humano trava sempre é dentro dele próprio. E não só isso. A maior batalha que um ser humano trava dentro dele mesmo é uma luta contra a própria natureza. É uma luta contra as próprias tendências. Então essa aula aqui de hoje, ela não é para quem tá com essas tendências e tá ok com elas. Essa aula não é para quem tá assim se sentindo bem com quem você é, para quem tá 100% satisfeito com os comportamentos que tem, para quem tá 100% satisfeito com as estratégias mentais que você tem. Então essa aula é para quem quer algum tipo de mudança, para quem quer algum tipo de mudança em vários níveis, né? Primeiramente no nível comportamental, no nível mental, né? E possivelmente, se você quiser, no nível espiritual, né? Pode ser também. Mas o que a gente vai iniciar, né? A gente vai iniciar sempre no nível mental, como eu falei na outra aula. A gente sempre começa qualquer tipo de mudança pela mente, pelo processo de decisão, né? Então essa aula é para quem quer tomar a decisão de modificar algum esquema de comportamento, para quem quer modificar algum esquema mental, para quem quer modificar algum processo de motivação que pode não acontecer do jeito que você quer. Então, por exemplo, você não sabe se motivar para ir atrás de algum objetivo, ou você não tem um objetivo, né? Então você precisa achar um objetivo, você precisa saber o porquê você precisa achar um objetivo. Então essa aula é para quem deseja evolução. A gente vai focar aqui em criar uma filosofia de vida focada em evolução. Então a gente vai criar uma filosofia de vida, né, focada na transformação, né, do comportamento. Então essa é a nossa promessa de aprendizagem para essa aula, né? Você vai aprender a trabalhar o teu comportamento de um modo eficaz e de um modo prático, né? Você vai aprender a como que você pode modificar o comportamento de forma prática. E acima de tudo eu queria explicar o porquê que você talvez não consiga, né? Porquê que talvez você não consegue modificar o teu comportamento de forma prática. Eu era lá um rapaz do interior, morava numa cidade de 4.000 habitantes e estava lá contando minhas moedas, né, para fazer as coisas que eu queria, e eu tinha uma extrema dificuldade de fazer na prática aquilo que eu imaginava. Então, o ser humano, né, é assim, ele sempre cria as coisas na cabeça para depois ele vivenciar na prática, né? Toda mudança, todo o processo de decisão humano, ele começa na nossa mente, ele começa com uma ideia, né, com uma expectativa, e depois ele se traduz ou não em comportamento. Então eu era aquele jovem clássico que falava que todo mundo era culpado e não colocava em si mesmo a responsabilidade da mudança, né? Não colocava em si mesmo o poder de mudança, né? Porque quando você atribui a responsabilidade para outro, você atribui também o controle para o outro. E eu era uma pessoa que atribuía muito da minha responsabilidade
para outras pessoas. Então eu era aquele clássico jovem desordenado, não sabia o que fazer da vida, não sabia o que eu queria, não sabia o que eu não queria. Eu lembro que isso me dava muita insônia, né? Então o fato de eu não conseguir fazer as coisas que eu pensava que eu tinha que fazer e que eu percebia que eu tinha que fazer não me deixavam dormir. Então a insônia, né, como aquele fator que vem à noite te martirizar pelas coisas que você não está conseguindo cumprir, né, e você sabe que está mentindo para você. Então vem esse fator muito forte da insônia. Além disso, eu tinha ali pelos 25 anos, 24 anos, até um pouco antes, até 22 anos, eu tinha dois comportamentos muito graves, assim, que era a incapacidade de terminar as coisas que eu começava. Esse era um deles. E o outro era ficar adiando as coisas. Então eu adiava, jogava tudo para amanhã, tudo para semana que vem, tudo para segunda-feira. Então eu estava vivendo uma vida completamente diferente da vida que eu pensava na cabeça que seria uma vida ideal. E isso, para mim, hoje é o conceito de autossabotagem mais simples, né? Quando você vive uma vida na mente, no pensamento, na decisão, na cabeça, e outra vida no comportamento, no mundo real, no mundo concreto. Então, eu vou contar para vocês uma história baseada em 3 pontos, assim, vou resumir em 3 pontos o que me trouxe até aqui e me fez estudar tudo isso e tentar entender o porquê que as pessoas não fazem o que elas acham que tem que ser feito e o que elas precisam fazer. Por que a maioria das pessoas sabe o que tem que fazer e não faz, né? Eu falei na outra aula que os meus professores da faculdade explicavam isso de forma simples e para mim isso não bastava, então eu fui atrás de mais conhecimento. Mas enfim, eu estava lá nessa cidade pequena, né, com os horizontes cognitivos muito pequenos, eu não conseguia me ver fora daquilo, né? Eu queria, né, era uma vontade, mas eu não sabia como, eu não me achava capaz de fazer algo diferente, eu não tinha essa autoconfiança, enfim. E aí, eu lembro que certa vez eu estava com R$23 e eu fui no supermercado. E a minha primeira namorada, que estava junto comigo na época, a gente estava indo para fazer uma compra ali, para comprar alguma coisa pra gente comer no domingo, eu acho. E eu lembro que eu tinha esses R$25 e eu passei por uma estante de livros. E a gente tinha ido para comprar uma pizza, né? Naquele tempo dava para comprar uma pizza com R$25, hoje acho que não dá mais. E aí tinha um livro que me chamou a atenção lá na prateleira, que era um livro de psicologia, mas um livro de psicologia voltado para pessoas leigas, né? Era um livro de psicologia que não era um livro técnico. E aí eu lembro que eu fiquei naquele dilema, né? Eu tava com fome e eu queria o livro também. E era uma época que eu não tava lendo muito, essa época, assim. Eu gostava de ler quando era mais jovem, mais criança e tal. E depois eu fiquei afastado disso um tempo, assim, né? Enfim, eu vi aquele livro e eu fiquei naquele dilema, né? Os R$25 só dariam para uma das coisas. E eu fiquei pensando, né? Compro o livro ou como a pizza? Aí eu decidi comprar o livro, né? E eu lembro que eu pensei assim, bom, esse livro é R$20 era o livro. 21,90, alguma coisa assim. E a pizza também era 25. E eu lembro que eu pensei, bom, se eu comer a pizza, amanhã ela já não vai estar mais comigo. Mas se eu comprar o livro, talvez mude alguma pequena coisa. Talvez essa pequena decisão de comprar esse livro, né, talvez esses R$25 modifiquem a minha cabeça de alguma forma. E quando eu li esse livro, eu encontrei o que eu queria fazer pelos próximos, sei lá, quantos anos. Aí eu decidi que eu ia entrar na faculdade de psicologia. Eu percebi que todas as minhas perguntas que eu tinha, todas as minhas inclinações desde criança tinham a ver com aquilo, né, que o cara estava falando no livro. Então eu comprei esse livro e comecei a estudar, só que daí eu entrei na faculdade
e os meus professores eram muito bons em teoria, muito bons em ideologia, muito bons em doutrinar a gente para acreditar em alguma coisa, e muito ruins em nos oferecer ferramentas práticas e nos preparar para lidar com problemas reais práticos. Então eu comecei a perceber que muitas faculdades elas se mantêm dentro de pensamentos teóricos, dentro de pensamentos e visões de mundo abstratas, descoladas do mundo. E eu comecei a perceber que as pessoas precisavam de conhecimento e que o pouquinho conhecimento que eu tinha, às vezes, que eu conseguia traduzir para essas pessoas, tornava a vida delas muito diferente. E eu percebia que os colegas que eu tinha, os professores, eles não estavam muito preocupados com isso, né? E eu comecei a ficar um pouco incomodado com essa situação, né, da faculdade nos preparar para lidar com problemas até fantasmagóricos, eu diria assim, né? A gente não lida com ser humano concreto, a gente lida com uma ideia de ser humano que um autor cria. Enfim, esse autor geralmente é um professor acadêmico que forma outro professor acadêmico, enfim, eu fiquei meio, nossa, esse negócio não tá certo, sabe? Não é assim que eu vejo o ser humano, não é assim que eu vejo os problemas, não é assim que os meus problemas são, né? Minha família sempre foi disfuncional no sentido de relacionamentos, né? Muita briga na infância, muita coisa desse tipo, muita pobreza também. E eu via que não, aqueles problemas do jeito que estavam sendo trabalhados ali não traduziam a realidade que eu enxergava da dificuldade das pessoas. A realidade que eu enxergava eram problemas práticos, eram problemas de me diz o que fazer, me diz o que não fazer, né? Eu fui ensinado por muito tempo na faculdade a ser uma pessoa fria e distante dos pacientes e tal. E eu comecei a pensar diferente, eu comecei a pensar que não. Se eu vou no médico, por exemplo, estou com a perna quebrada, eu não quero que o médico me pergunte se é interessante ou não para mim fazer um gesso naquela perna. Eu comecei a pensar, não, eu acho que eu preciso oferecer mais ferramentas para as pessoas, eu preciso oferecer mais soluções para as pessoas e não ficar nessa postura fria e supostamente neutra que eu fui ensinado a ter. Eu comecei a achar que isso não faria diferença, né? E aí eu criei o podcast, enfim, depois, né? Mas a segunda decisão foi a decisão de seguir alguma coisa que me dizia dentro de mim que não era suficiente aquilo que eu estava vendo ali. Se a primeira decisão foi racional, né, que onde eu pesei os prós e contras, né, vou comprar aquela pizza de R$25, quanto esses R$25 vão me custar agora e quanto vão me dar no futuro, enfim. A segunda foi mais intuitiva, né, foi mais emocional. Olha, a Tairine, realmente ser acadêmico de psicologia hoje é uma luta. Exatamente, você é doutrinado a acreditar em certas ideias, a repudiar e até odiar certas outras ideias. A Tairine vai saber bem do que eu estou falando. E a ficar num mundo obscuro ali de... Nossa, é uma coisa bizarra, assim. Enfim, muitos dos professores acadêmicos ignoram os 40 anos de evolução de ciência que a gente tem sobre o cérebro, que é a neurociência, né? E isso que eu vou entrar agora nesse segundo ponto da história. O segundo ponto da história foi quando eu olhei para os meus professores e disse, não basta isso que estão me ensinando e que estão dizendo que basta. E eu comecei a perceber, esses caras estão colocando as pessoas dentro das teorias deles, ao invés de usar as teorias deles como lentes, óculos, para enxergar a realidade, né? Eles estão colocando o ser humano dentro das lentes, em vez de fazer o contrário, né? Trocar as lentes para enxergar as pessoas. Então eu comecei a pensar, bom, eu não concordo com esse mundo teórico do mundo, né? Com esse mundo teórico do mundo. Eu não concordo com essa visão abstrata do mundo. Eu acho que o ser humano divide as coisas, categoriza as coisas, né, em disciplinas e tudo mais,
Mas no final das contas, se você for ver, tudo é vida, né? O psicológico e o físico estão juntos ali, né? A filosofia, a psicologia, a neurociência, a biologia, tudo fala da mesma coisa, tudo fala sobre nós e a nossa história. A nossa história se resume a uma grande dicotomia, né? Entre você buscar mais bem-estar e um pouco mais de prazer e evitar sofrimento e dor. Então, aí vem o segundo ponto de decisão minha, que foi intuitiva, né? E aí eu comecei a notar que, bom, o que está acontecendo se a gente tenta evitar a dor e evitar o sofrimento, mas ao mesmo tempo parece que ocorre um certo gap aí nessa história. E aí a gente entra no terceiro ponto da minha história, que é uma conversa que eu tive com um amigo meu. A gente começou a fazer academia juntos quando a gente tinha 15 anos. E aí a gente sempre foi aqueles guris que entram na academia e saem. E a gente só ia no verão e no inverno a gente saía, como muitos de vocês, né? Então aquela síndrome do fitness do verão, né? Sai da academia no inverno porque, bom, você não vai mostrar o corpo, enfim. E aí a gente tava falando, poxa, mas por que a gente não consegue nunca ficar na academia, né? Eu falei, eu faço 2-3 meses e saio. Ele falou, eu também. E aí ele falou assim, parece que a gente não quer fazer coisas que são pro nosso bem, na verdade, né? E aí eu falei uma frase que ficou na minha cabeça. Eu lembro que ele estava sentado no banco, assim, e eu estava olhando pro céu pensando, mas o que tem alguma coisa aí, eu não entendo por que a gente tá toda hora lutando contra a gente. Parece que a gente tá toda hora lutando contra as nossas vontades. E o que é que falta, né? O que tem? Por que a gente tá sempre nesse conflito? E aí eu falei uma frase que foi assim, eu não lembro eu não lembro bem a frase exata, mas foi nesse sentido assim, de que a gente tem que adquirir, entender e cultivar até um certo masoquismo para a gente evoluir. Eu falei alguma coisa nesse sentido, que a gente tinha que aprender a lidar com a dor e até buscar e gostar da dor, de alguns tipos de dor, é claro. Não estou dizendo que você precisa ficar buscando sofrimento, porque já tem sofrimento no mundo à vontade. Mas alguns tipos de dor, né, aquelas dores que estão relacionadas a sacrifícios de longo prazo, né, elas geralmente nos recompensam muito bem. E eu comecei a pensar, bom, mas a gente não gosta muito de lidar com isso, a gente não tem muita habilidade de lidar com isso, né? A gente tem vontades que geralmente nos deixam meio mal, né? A gente tem vontade de ficar maratonando Netflix, a gente tem vontade de comer chocolates e doces e coisas altamente calóricas, né? A gente tem vontades que geralmente não são boas para nós a longo prazo. Por isso que todo mau hábito ele é facilmente instalado, né? E facilmente mantido. E os hábitos bons, eles são conquistados a duras penas e a gente perde eles num piscar de olhos, né? E eu comecei nesse terceiro ponto, né? Essa minha terceira decisão foi, bom, eu acho que as pessoas precisam saber disso porque eu preciso também saber disso. Então, assim, foi uma decisão baseada no meu próprio egoísmo. Eu vou entender o que é essa desgraça que está acontecendo, né, com o ser humano, por que a gente está sempre nessa batalha interna, né, que eu disse no início, que a maior batalha do ser humano é travada dentro dele mesmo. E ali que eu entendi, bom, a maior batalha do ser humano é travada dentro dele mesmo e contra ele mesmo, ou seja, contra a natureza, né, contra a própria natureza humana, física, psicológica, né? A gente luta contra nossas próprias tendências. E o processo de evolução, ele é superar essas tendências, né? Superar esses desafios. Então eu pensei, bom, eu vou estudar isso, vou me dedicar a estudar isso. E aí eu comecei a buscar fora da psicologia, que eu era ensinado só pela psicanálise, onde eu estudei. Era Freud e Freud, assim.
Assim como na psicologia às vezes só existe o Marx como visão política, era Freud somente e não existia mais nada. Então, por isso que eu disse, todos os 40 anos de descobertas absurdas, né, da psicologia cognitiva e da neurociências eram absolutamente ignorados, né, pelos meus professores. Então eu decidi que eu ia no autodidatismo mesmo, buscar esses conhecimentos para transformar a mim mesmo, né? Porque eu não aguentava mais passar por aquela situação de vida que eu estava e, né, eu queria ajudar as pessoas de fato, né? Os meus professores sempre falavam, você não tem que falar nada, você tem que só ouvir. Eu dizia, bom, se eu vou estudar 5 anos para sentar e ouvir, cara, eu não preciso estar aqui, né? Se eu vou sentar 5 anos para ficar ouvindo, que nem o Leandro Carnal fala, né? Ouvindo e fazendo reações bovinas, né? Eu pensei que a minha profissão seria muito mais do que isso, né? E eu via, por outro lado, os americanos estudando e aplicando muita coisa prática, né? Eu decidi que a minha psicologia não ia ser teórica. Ela ia ter a teoria como fundamento para a aplicação prática, né? E que não ia ser só uma psicologia também, que eu ia estudar de tudo. Então eu estudei muita biografia de pessoas que eu admirava. E aí nessas biografias eu comecei a juntar os pontos, né? Eu comecei a juntar os pontos que eu tinha estudado de neurociência, de filosofia, de arte, de psicologia, de biologia. Comecei a entender tudo como uma coisa una. E aí foi que eu cunhei a palavra antinatural em 2018. Eu não sei como é que me veio essa palavra, mas essa palavra me veio. E eu deixei ela por um tempo e continuei estudando. E eu fiz o conteúdo para o podcast 1 ano, né? Fiz conteúdo durante 1 ano. Eu fiz mais de 70 episódios e tal. Muita gente ficou me pedindo um curso, né? E tinha gente que vinha ali no inbox perguntar de algum curso ou de algum livro que eu tinha feito, alguma coisa assim. Só que eu ficava nessas, né? Eu li uma vez que menos de 10% dos cursos no Brasil são finalizados. Olha só, gente, isso. Menos de 10% dos cursos que vocês compram, que a gente compra, eles são terminados de assistir. Eu pensei, não, eu vou fazer mais um curso, então, para as pessoas assistirem, né? E isso não condiz com toda essa filosofia de vida que eu passei esse tempo todo me danando em cima desse problema. Por que as pessoas não fazem na prática aquilo que precisam fazer e tal? Agora eu vou fazer mais um curso que talvez seja mais uma coisa teórica, longe da pessoa, enfim, talvez eu explique muito bem, né, e talvez eu entenda muitas coisas e faça a pessoa entender, mas tá, e como a pessoa vai se movimentar? E eu comecei a pensar nisso, né, como é difícil você fazer a pessoa se movimentar na direção do que ela quer, porque às vezes ela não se movimenta, às vezes a pessoa se sabota tanto que você, mesmo sendo o terapeuta da pessoa e puxando a pessoa para a realidade, a pessoa resolve ir naquele caminho ruim, que nem aconteceu comigo, né, um tempo atrás, que eu fiquei num relacionamento extremamente patológico, que me herdei desse relacionamento até crise de despersonalização, ataque de pânico, uma série de coisas. E a gente demora para acordar e para sair, né, dessa realidade ruim quando a gente está dentro dela. Então eu pensei, não pode ser um curso, né? Não pode ser um curso o que eu vou oferecer para as pessoas. Não pode ser mais uma coisa, né, desse estilo que já tem por aí, enfim. Então, o que eu comecei a pensar? Eu comecei a pensar em fazer um ambiente, né? O que eu comecei a pensar? Eu comecei a juntar toda a teoria que eu tinha estudado na vida e a prática, e comecei a perceber que quando as pessoas se envolvem num movimento, a força é muito maior. Então, por exemplo, para vocês terem a ideia, existe um estudo que é do Salomon Asch. Quem é da psicologia aqui deve conhecer esse estudo. Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem o que se trata esse estudo. O Salomon Asch fez uma série de estudos dizendo assim, não sei se vocês vão conseguir entender aqui, mas ele perguntava para as pessoas
desenhava coisas assim, né? Risquinhos desse tipo aqui, né? Desenhava risquinhos desse tipo e perguntava para 9 atores qual era o risco maior. E aí ele colocava uma pessoa lá que não sabia que os outros eram atores e perguntava para todo mundo qual é o risco maior, o risco menor, desculpa. Qual é o risco menor desses aqui, né? Se você for ver aqui, o risco menor com certeza é o quarto. Você vê que é muito menor que os outros. Só que os atores, eles propositalmente diziam que era algum outro. E aí o que aconteceu? 75% das pessoas desse estudo, e esse estudo foi replicado depois em outras ocasiões e de outras formas, o Milgram, ele publicou estudos também com a questão da conformidade, lá com choque, né? Você dava choque nas pessoas, enfim, para ver quanto as pessoas iam em conformidade com as normas, enfim. Resumindo, 75% das pessoas, segundo os estudos da psicologia, elas são pessoas que vão conforme os outros. Isso é uma coisa fundamental para você entender o processo de mudança humano. Se você, por exemplo, está tentando emagrecer e do teu lado só tem pessoas que não estão nem aí para isso e que estão toda hora comendo lanche, McDonald's, enfim, você pode ser a pessoa mais foda do universo, né? Você pode ser a pessoa mais disciplinada do mundo. Você pode ser a pessoa com mais autocontrole do planeta. Mas quando você fraquejar, a tendência vai te puxar, né? Então, você não consegue mudar sem esse efeito social de pessoas que estão no mesmo movimento que você por perto. Você não consegue. Você consegue por um tempo, mas a longo prazo você não consegue. E você já entendeu, eu acho que a vida é um jogo de longo prazo, né? Principalmente coisas significativas da vida não são conquistadas de forma nenhuma a curto prazo, né? Só se você tiver sorte, muita sorte, mas a gente não quer depender da sorte aqui, né? A gente quer depender do nosso esforço, enfim, das nossas habilidades. Então o que eu pensei? Eu não vou fazer um curso, eu vou fazer algo que tenha esse efeito, porque se a gente tem esse efeito de... Só um pouquinho, vou ligar aqui a câmera. Porque se a gente tem esse efeito de manada para coisas ruins, por exemplo, sei lá, você tem milhares de ideologias que são seguidas pelas pessoas sem questionar, de forma avassaladora. Você tem, sei lá, correntes de pensamento de diversas coisas que não fazem nenhum sentido prático, sendo defendidas com unhas e dentes. Então eu pensei, bom, por que eu não crio alguma coisa que tenha esse efeito, né? Esse efeito de movimento, de causa, esse efeito de pessoal, vamos junto lutar por isso, né? Esse efeito de, cara, você não está fazendo, vem fazer. Eu queria isso, eu não queria a pessoa assistindo um curso sobre como o ser humano se movimenta em direção ao que ele quer, motivação, personalidade, aqueles módulos, enfim. Eu queria uma coisa que fosse uma coisa que forçasse a ação. Por isso que o nome dessa aula aqui, o subtítulo dessa aula é Como se inserir em um ambiente que force você a tomar decisões e ações, né? Você precisa de um ambiente que force você a fazer algo. Esse é um dos elementos, né, da antinaturalidade que eu trabalhei. Trabalhei em algumas aulas que já estão gravadas lá dentro da comunidade. Mas daí eu comecei a criar uma série de ideias, né? E colocar essas ideias sempre dentro desse espectro do natural e do antinatural. Então o natural é tudo aquilo que são tendências do ser humano. Tendências do cérebro, vieses cognitivos. O cérebro humano odeia a incerteza. E se você parar para pensar, a incerteza ela vem de mão dadas com a sabedoria. Então, como que você sabe se meu cérebro odeia incerteza? Como que eu vou ficar em forma se meu corpo ele adora acumular gordura? Né? Como que eu vou gostar de aprender e acumular conhecimento se o conhecimento ele vem pela aprendizagem e a aprendizagem está necessariamente envolvida com dor? Como que eu vou fazer para...
né? Como é que eu vou fazer para evoluir, né? A minha meta de vida, quando eu me toquei de tudo isso, era essa. A palavra era evolução. Eu quero evoluir cada vez mais, né? Então eu comecei a pensar como que eu faço isso. E essa palavra antinatural virou como se fosse um buraco negro que começou a capturar tudo que eu tinha estudado e começou a fazer muito sentido, sabe? Começou tudo a entrar nos eixos, assim. Tudo fazia sentido. A palavra juntava todos os conhecimentos, juntava a filosofia, juntava todas as biografias de pessoas que conquistaram grandes coisas que eu já tinha lido, que tava todos os elementos ali, né? Então eu comecei a pensar na jornada do antinatural, que tem as fases, né? A fase da decisão, a fase da coleta de conhecimentos técnicos e práticos, a fase da resiliência, né? Que você tem que aguentar, você ainda não ser aquilo que você é na vida, aquilo que você decidiu em pensamento, né? Depois vem a fase do resultado, de você colher aquilo. E os elementos, né, do antinatural, que são a arquitetura da escolha, né? Você forjar um ambiente que force as ações, a relação, né? A relação que você tem com as pessoas, que pode te empurrar para cima ou para baixo. E uma vez eu vi sobre a relação uma metáfora interessante. Ele falava assim, que as pessoas, você tem que pensar nas pessoas como bolinhas com alguns elásticos grudadas. Então assim, eu um dia quis aprender a fazer palestras. Eu recebi um e-mail do Pedro Calabres, que a gente fez um orçamento com a empresa dele, e ele deu orçamento lá. Eu disse, nossa, tudo isso para fazer uma palestra, eu quero aprender a fazer palestra. Então o que eu comecei? Olhar as coisas que ele fazia. Naturalmente, eu comecei a me ligar com as coisas que ele estava ensinando. Ele começou a me puxar para cima, sem que eu, ao menos, conhecesse ele. Então você pode ver, tem alguma pessoa que poderia ser meu amigo e dissesse, Jean, tu quer fazer palestra, cara? Tu nem sabe falar. Então, esse cara fazia essa metáfora das pessoas como se fossem bolinhas com elásticos. E necessariamente essas pessoas estão acima ou abaixo de você em questão de evolução naquilo que você quer. Então, se a pessoa não está te puxando para cima, ela pode estar no mesmo nível que você ou te puxando para baixo. E é inevitável, gente, isso é inevitável. A pessoa não tem controle disso, não é culpa da pessoa, né? Não é culpa da pessoa que faz isso, às vezes ela faz sem querer, mas isso é um fato científico documentado. As pessoas querem se nivelar com os outros e elas querem que você fique na tribo delas. Então, o antinatural é o quê? É a tribo das pessoas que não querem ficar nas tendências naturais, né? Na tendência natural. Qual que é a tendência natural da cognição, por exemplo? A cognição está cheia de vieses, de erros. Então, o que se fez para superar a tendência da cognição? O pensamento científico. O pensamento científico é um método de pensamento que não é natural, não existe nada de natural no pensamento científico, ele foi construído intelectualmente, muito bem pensado, para evitar erros, minimizar erros e maximizar os acertos. Então, o que é uma pessoa antinatural intelectualmente? Ela é uma pessoa que pensa como se fosse um cientista. Tudo bem que até os cientistas muitas vezes não pensam como um cientista, né? Mas é essa a ideia. Fisicamente, o que é alguém antinatural? É alguém que diz, não, eu não vou ficar gigantesco só porque o meu corpo acha que a gente ainda está na era glacial. A gente não está na era glacial. A gente está numa era aí que a gente tem acesso a bastante alimentos, pelo menos grande parte da população mundial tem acesso a alimento barato, né? A gente vive hoje no período de menos fome de toda a história humana, se você for ver, né? Mas uma pessoa antinatural do ponto de vista físico é uma pessoa que consegue entender que o corpo dela não quer estar daquele jeito que ela quer na cabeça, mas ela encontra subterfúgios, né? Ela encontra formas motivacionais. Eu falei para vocês na aula que você tem que pensar a motivação como se fosse uma arma, né? Você tem o gatilho da arma, você tem o pente da arma, você tem o disparo da arma, a pólvora. Muitas pessoas acham que a motivação é só como se fosse a bala, né? Eu motivei, pô!
agora eu não tenho mais motivação. Mas a motivação é um processo cognitivo e fisiológico, né? Onde você tem pelo menos 3 elementos, né? Você vai ver vários teóricos lá dentro da comunidade, a gente vai ter para cada teórico uma aula, pelo menos, porque são vários teóricos que trabalham a motivação. Mas um deles é o Viktor Vrum, que eu gosto bastante, que eu falei para vocês já, que fala da valência, instrumentalidade e expectativa. Muitas pessoas esperam que podem conseguir o que elas querem, gostam daquilo que elas podem conseguir, mas quando elas começam a agir, elas não sentem que o esforço se traduz em resultado. Então, esse fator instrumentalidade, ele não existe na grande maioria das pessoas. Então, sei lá, 90% dos problemas motivacionais das pessoas talvez sejam problemas de instrumentalidade. Talvez sejam problemas onde a pessoa não percebe que o esforço dela retorna, né, em desempenho. Então, muita gente desiste por causa disso. Então, esse é um dos pontos, né? Então, você precisa ter várias fases e vários elementos quando você decide que você não vai mais se submeter a esse conflito interno bizarro que existe na tua cabeça e no teu corpo, enfim, né? Então esse diálogo interno que você tem, essa sensação de que você não vai conseguir, né? Essa sensação de que as pessoas acham que você é louco porque você quer fazer essas coisas e as pessoas não enxergam como isso é possível para elas, então não querem que você faça, enfim. Eu pensei em como solucionar tudo isso, né? E a melhor forma que eu encontrei não foi escrevendo um livro, não foi fazendo um curso, não foi nada disso. Se bem que a gente vai ter, para quem entrar, o livro vai ganhar de graça o livro dos 4 níveis do eu, e eu ainda vou escrever um outro sobre o método antinatural, que vai ter todos os conhecimentos que a gente vai ir trabalhando ao longo do tempo. Mas o jeito que eu encontrei de forçar a ação e de forçar a prática é a gente criar uma comunidade. Por quê? Porque nessa comunidade você vai ter interação de pessoas falando sobre problemas reais. Então as pessoas vão dizer lá, eu apliquei isso e para mim deu esse resultado. Gente, só o fato disso acontecer, vocês não têm noção de como isso é poderoso. Uma pessoa dizer que conseguiu fazer algo que você está tentando fazer, isso é transformador, porque de alguma forma a gente começa a entender que dá, né? A gente começa a ter aquele efeito Galateia que eu falei para vocês na aula, né? Que o efeito Galateia é uma profecia autorrealizável, é uma formulação psicológica que acontece com a gente, é um efeito psicológico que acontece na gente de quando a gente acredita que algo é possível. E quando a gente tem expectativa de que algo é possível, o nosso organismo, tanto fisicamente e cognitivamente, se esforça mais e começa a trabalhar de modo mais focado. E a gente começa a colher mais resultados. E isso gera um feedback que faz com que a gente aplique mais ainda esforços. Então, resumindo, o efeito Galateia é a explicação científica daquilo que costumeiramente a gente ouve dizendo de lei da atração, né? Só que a lei da atração é um pouco mais infantil, porque ela diz que o que você pensa se torna realidade. Não é bem assim. O que é verdade científica é que se você acredita de fato que você é capaz de fazer algo, é muito mais provável que você consiga. E acreditar não é uma coisa de questão de fé, é uma questão de colher evidências, né? Eu falei já para vocês como que se colhe evidências de que você é capaz em algo, né? Você precisa de um processo de coletar evidências. Você não acredita em você simplesmente porque você chega na frente do espelho e estala os dedos e diz que acredita em você. Você não é burro, né? Você não é burra, você não é imbecil. Você sabe que não é capaz quando não é capaz e sabe que é capaz quando é capaz. Então, o processo de autoconfiança para o antinatural, para nós, ele é muito mais um processo de coletação de evidências, né? Um processo de coleta de evidências. Por isso que eu falei do método científico, né? Se assemelha muito com o pensamento científico. Então, eu criei essa ideia
né? E eu chamei o Samuel para ajudar a desenhar toda essa comunidade. Então, agora eu vou falar aqui, né, de por que o podcast vai terminar e o que a gente vai dar. A gente falou que vai ter uma grande surpresa. Eu vou falar o que vai ser. E por que a gente vai terminar o Psicologia do Cotidiano? Porque o Psicologia do Cotidiano, ele cumpriu a função dele. Aquele projeto que eu iniciei em 2018, né? Eu tinha um computadorzinho assim de R$200 e escrevia lá nele as minhas ideias e postava nos blogs gratuitos, que eu não tinha dinheiro para pagar domínio e nem na hospedagem. Ele cumpriu a função dele, que era fazer as pessoas entender conceitos da psicologia. Enfim, eu comecei a me tornar um bom comunicador. Eu escrevi muito durante esse processo. Eu acho que eu escrevi mais de 1000 páginas durante esses anos. E podcast, eu acho que eu devo ter feito mais de 80 episódios. Fiz mais de 80 áudios pro pessoal lá no grupo do Telegram. Só que eu comecei a notar que mesmo assim, mesmo as pessoas chegando e dizendo: Gia, o teu conteúdo é o mais científico que eu vejo desse pessoal que fala de psicologia, é o mais prático possível que eu também vejo, você explica de uma forma muito fácil, mas ainda assim eu via as pessoas travadas, sabe? Eu via que as pessoas ficavam maratonando os episódios. E nunca foi isso que eu queria, né? Inclusive, uma época eu fiquei com um grande receio de publicar mais episódios por causa disso, né? Eu via que as pessoas ficavam nessa de maratonar conhecimento, em vez de aplicar o conhecimento, né? Então, o que eu comecei a pensar? Bom, eu preciso criar uma outra proposta, uma outra linguagem, uma outra coisa. Eu tenho que dar uma nova cara para esse projeto tem que se chamar de outra forma, tem que causar outra reação nas pessoas, né? Então eu comecei a pensar que agora o programa vai se chamar Antinatural e a gente vai colocar essa comunidade no ar, né? Então agora, a partir de agora, a comunidade está no ar. Eu vou colocar aqui o link para quem quiser entrar, olha. E a gente tem um negócio diferente para quem está aqui, né? Eu falei para vocês que quem tivesse aqui ia ter uma condição diferente, né? O que a gente pensou? Para quem está aqui agora, a gente vai fazer o seguinte: para quem vê essa live, você tem que mandar para mim essa semana lá no Instagram 2 coisas. O que você acha que entrar nessa comunidade vai causar na tua vida, né? Que dor que você quer resolver entrando nessa comunidade, né? Que problema, sei lá, eu tinha um problema lá de autossabotagem. Tem gente que, por exemplo, quer emagrecer. Enfim, que problema que você acha que você vai resolver entrando nessa comunidade que é focada em mudar o comportamento, né? Em te dar estratégias práticas de mudança de comportamento. Qual é o comportamento que você quer mudar, né? Para que estado de comportamento você deseja conseguir mudar? E a segunda coisa que eu quero que você escreva, né, é por que você deveria ganhar um acesso gratuito a 1 ano, né? Então quem colocar a resposta mais bacana lá, que tem mais a ver com isso que a gente está falando, que tem a ver com essa filosofia antinatural de querer evoluir e tal, quem colocar a melhor resposta vai ganhar 1 ano de acesso grátis na comunidade. Então a comunidade vai ser assim, ó. A comunidade vai ter aulas semanais. Então toda semana, num dia da semana, a gente definiu por enquanto o dia da quinta-feira, vocês vão ter uma aula ao vivo, né? Então a gente vai pegar um tema, por exemplo, esse assunto do efeito Galateia. É muito interessante esse assunto. E esse assunto dá uma aula de 1h30 tranquilo. Então lá, para quem entrar dentro da comunidade, além de ter as aulas gravadas, né, a gente vai fazer algumas minisséries às vezes sobre alguns assuntos, né? Vai ter essas aulas semanais. Então, por exemplo, se você entrar agora, lá tem 3 aulas, mas a gente já tem 9 gravadas que a gente vai upar ali dentro. Então, os membros vão ter acesso a
uma aula semanal sobre algum tema ao vivo. Essa aula vai ser ao vivo comigo, então a pessoa pode perguntar na hora, eu vou responder na hora. É um modo de você ter acesso a um conhecimento muito bacana, e vai ser um conhecimento científico, né? Toda aula eu vou disponibilizar de onde eu tirei aquilo que eu vou falar. Então não é aulinha de autoajuda. É uma aula de conhecimento científico aplicado à mudança comportamental. Então, terminando a aula, eu vou disponibilizar de onde é que eu tirei aquele conceito, aquela ideia, aquela técnica. As aulas não vão ser focadas em teoria, as aulas vão ser focadas em prática. O mínimo que você precisa para aplicar, né? Claro, de um jeito didático. E o que a gente pensou para ser mais didático ainda? Além da aula ser voltada à prática, né? E você ter a possibilidade de perguntar, você vai ter também um caderno prático, que vai ser um caderno que você vai, naquela semana, fazer algo. Então, você vai pegar aquele caderno durante aquela semana e vai ter alguma técnica que você precisa aplicar, né? E como é que eu vou garantir que você vai fazer os exercícios da comunidade? Você vai ter um parceiro de jornada, né? Essa pessoa vai ficar responsável para, junto com você, evoluir. Então vocês dois vão se monitorar, né? E aí, você fez o exercício e tal, você conseguiu aplicar a técnica, como é que você tá essa semana, enfim, né? Vai ter essa pessoa, cada pessoa que entrar vai ter uma pessoa junto que vai ficar responsável, né, por ajudar, vai ser essa ideia, né? Parceiro de jornada. Vai ser pessoas que vão evoluir junto. E, além disso, a gente vai abrir um espaço, né? Esse espaço vai ser um grupo no Telegram que vai ser aberto. Então você pode ali dentro colocar qualquer coisa. Você pode falar de alguma coisa que você assistiu e sugerir um tema para uma live, por exemplo. Então, Gia, eu vi um documentário sobre a consciência humana em tal lugar, vamos fazer uma aula sobre isso? A gente pode pegar, discutir ali, a gente pode colocar dúvidas ali, a gente pode fazer uma troca de conhecimento ali dentro, né? E o legal dessa comunidade vai ser quando ela começar a ficar maior, porque daí você vai ter pessoas ali dentro que são da psicologia, da filosofia, das neurociências, do design, do direito, sei lá, pessoas com diferentes interesses e conhecimentos. Então, esse lance da inteligência coletiva vai começar a ficar mais palpável e vai começar a ficar um negócio mais robusto, né? E a gente vai criar uma cultura ali dentro, né? A gente vai criar uma cultura que vai fazer essa coisa de evolução, de comportamento e de parceria, de troca, e sempre focado em prática, né? Então, o que vai ter lá dentro, né? O grupo, o teu parceiro de jornada, as lives semanais e o conteúdo que a gente vai entregar para vocês em PDF do caderno prático. Então, esses conteúdos toda semana. Além disso, a gente vai fazer algumas aulas eventuais, né? Quem entrar agora também vai ganhar o livro dos 4 níveis do eu. O livro vai ficar pronto perto de setembro. Então, a gente vai liberar para quem entrar agora até esse mês de agosto. A gente vai liberar o livro. E olha só, tem um negócio interessante que é bem bacana. Se você entrar na comunidade até o final desse mês, você vai pagar metade do preço. E se você manter a assinatura, você nunca mais vai pagar o preço cheio, né? Então, o preço cheio a gente definiu como R$600 por ano, né? Então, R$600 por ano para você ficar o ano todo tendo acesso a esse conhecimento e essa comunidade. Para esse mês de agosto, vai ser R$300 o ano todo. Então você vai pagar R$300, que é menos de R$1 por dia, dá R$25 por mês, isso, para você ficar o ano todo. E se você quiser renovar, você nunca mais vai pagar os 600. Então quem entrar agora em agosto vai pagar eternamente os R$300. E quem entrar, por exemplo, em setembro já vai pagar R$600 por ano, né? Então,
enquanto você manter a assinatura, né, esse mês, você paga metade do preço. E o pagamento pode ser feito em boleto, que daí vai ser os R$300, ou parcelamento, né? O parcelamento pode fazer em 12 de 25, né? Aí a própria plataforma lá que vai hospedar todas as aulas, faz o parcelamento bem tranquilo para você. E a gente confia tanto no negócio que a gente fez uma coisa interessante também. Você tem 2 semanas para entrar, você vai poder ver 2 aulas, né? E vai poder ver todas as aulas que a gente já vai colocar lá dentro, que estão gravadas. Eu acho que vai dar cerca de 12, 13 aulas. Então você vai ter 2 semanas para entrar, né? Olhar as aulas ali. Você vai receber acesso a 2 lives e 2 cadernos de ativação, ali, os cadernos práticos. E aí se você diz, bom, não gostei da proposta, não gostei desse movimento, quero ficar sendo natural mesmo, não gosto de vocês, eu vou querer ficar por fora. Daí você só manda um e-mail, a gente devolve o dinheiro da assinatura, né? Então você não paga, consome essas 2 semanas e não paga. Então isso é o nível de confiança que a gente tem, assim, que a gente acha que quem entrar nesse negócio vai ser parceiro do negócio mesmo, né? Vai ser parte desse movimento. Então, não é um curso, não é um e-book, não é um podcast, é um movimento, né? É um movimento, é uma ideia, é uma causa que a gente vai criar. E quem entrar agora vai ajudar a construir junto, né? Vai ajudar a construir junto a cara do negócio. E, enfim, pode trazer amigos também para dentro, enfim. A gente quer fazer isso se tornar um movimento, assim, de desenvolvimento pessoal focado em ciência, que é o que falta demais no Brasil. Os americanos já estão a passos largos dentro disso, e nós aqui nessas frases de efeito de coach, guru de autoajuda, dizendo que nem vou falar nem as frases, né, porque não vale nem a pena. Mas enfim, então vocês entenderam, né, o que vai ser o negócio. Aulas semanais focadas em mudança de comportamento. Conteúdo das aulas, né? Autoconfiança, motivação, hábitos, neurociência, pensamento, comportamento, estilo de vida, né? Alimentação, sono. Vocês viram que eu fiz episódios sobre tudo lá no podcast, né? Fiz sobre sono, fiz sobre ansiedade, o que vocês imaginaram. Eu estou pensando em fazer também uma série sobre todas as patologias, né? Pegar o DSM, que é sobre os transtornos mentais, né? Depressão, pânico, ansiedade, enfim, todas as doenças ali mais comuns, né? Bipolaridade, enfim, todos esses transtornos mais comuns. Além disso, o que eu sei que vai ter: motivação, personalidade, mudança de hábitos, essas coisas aí que a gente falou de efeito Galateia, né? Psicologia cognitiva. Livros novos que vão sendo lançados em inglês, eu gosto bastante de ler. Eu assino um aplicativo que é bem caro, pago em dólar. Eu já leio o livro por ali. A gente vai trazer coisas que estão rolando novas, assim, né? E à medida que a gente vai ficando maior, né, a gente vai melhorando, claro, a produção, né? Aí a gente já pode fazer algumas aulas um pouco mais elaboradas, enfim. O Samuel, que é bom nisso aí, ele pode ajudar. Mas essa é a nossa proposta. Então, se você quer entrar, presta bem atenção. Você tem esse mês para entrar. Você tem esse mês para entrar e pagar metade. Se você mantém a tua assinatura, ela sempre vai ser metade, porque você apostou em nós enquanto a gente era pequeno. Você vai pagar eternamente a metade se você não cancelar a assinatura, né? E se vocês têm algum amigo, alguma pessoa que vocês gostam muito, que vocês querem trazer junto, né, pra aquela teoria do elástico, né? Tem alguma pessoa ali que você quer botar pra cima. Deixa essa pessoa comigo. Não tenta convencer ela de
né, de ser melhor e tal. Diz assim, ó, eu tenho um cara para te apresentar, que é o Jean, que ele fala sobre desenvolvimento humano, só fala sobre coisas da perspectiva da ciência, tu vai gostar, e só manda meu nome para eles e deixa que eu faça o processo de convencimento. A primeira live já na quinta. Nessa quinta já é a primeira. E aí as primeiras lives, o que vão ser? A gente primeiro vai ter que entender quais são as tendências do ser humano, né? Concordam comigo que para mudar algo, você primeiro tem que entender o que é esse algo? Então, por exemplo, eu estou bolando aula sobre personalidade. O que é personalidade? Personalidade é a tua essência. Personalidade é a essência do ser humano, como o ser humano é. Existem 5 fatores de personalidade e a gente tem uma distribuição ali desses 5 fatores, como se fossem aqueles equalizadores de rádio antigo, né? A gente tem ali a extroversão um pouco mais baixa, o neuroticismo um pouco mais alto, enfim, a gente tem a personalidade, os hábitos, o cérebro. Você sabe como funciona o cérebro? Que partes do cérebro tem a ver com hábitos? Que partes do cérebro tem a ver com ansiedade? O que o celular causa no cérebro? O que tal comida causa no cérebro? Então, aula sobre o cérebro, aula sobre emoções, sentimentos, pensamentos, né? Toda essa parte do que é natural no ser humano. Então a gente vai começar com isso, e depois que todo mundo já tiver entendido o que é o ser humano, qual é a natureza humana, eu quero chegar no ponto de vocês dizerem assim pra mim, me defina a natureza humana, e você dizer assim, ó, o ser humano é assim, cognitivamente é assim, cerebralmente é assim, fisicamente é assim, metabologicamente é assim, entendeu? Então depois a gente vai começar a introduzir coisas mais técnicas com relação à mudança de comportamento de fato. Eu sempre gosto de trazer o conceito com uma história minha, porque fica muito mais fácil de vocês entenderem e lembrarem e possivelmente nunca mais esquecerem, né? Então sempre dentro de uma história. Eu vou tentar sempre trazer o conhecimento dentro de uma história. E a parte boa disso é que eu já consegui viver quase todas as experiências humanas, né? Por exemplo, lá do DSM, eu tive boa parte daquelas coisas descritas lá no DSM, eu já tive, né? Já tive transtorno de ansiedade, do pânico, enfim, um monte de coisa. Então eu tenho bastante história para colocar dentro para colocar o conhecimento técnico dentro da história, para ficar muito mais bacana para vocês, né? Esse é o grande motivador do projeto. É a gente superar o teoricismo da faculdade e a gente superar a baboseira que rola no mundo do desenvolvimento pessoal, da autoajuda, que é fora da universidade. Então, assim, você tem um monte de gente extremamente capacitada que fica só no teórico dentro da universidade, e você tem um monte de gente que tem uma habilidade comunicativa gigantesca, mas não acessa conteúdo científico. Então você tem um gap aí no meio, e a gente se enfiou bem nesse meio. A comunidade antinatural só surge porque existe esse problema, né? Ela só surge porque existe essa lacuna que ninguém está oferecendo. Então é a lei da oferta e demanda, né, no mercado. A gente só está oferecendo porque não tem. Então realmente eu acho que a gente não tem nem concorrência, porque não tem ninguém com essa proposta, né?